Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. Começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas sejam vacinadas só no município do Rio de Janeiro. A campanha começou no dia 10 de abril e, no primeiro momento, vai priorizar crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes e idosos. A partir do dia 22 de abril, serão vacinados trabalhadores da área da saúde, portadores de doenças crônicas e professores da rede regular de ensino. O dia D está agendado para 4 de maio. A vacina vai estar disponível nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2018 foram notificados 233 casos, com 30 óbitos. No ano passado, não ocorreu nenhuma notificação da doença. A meta é vacinar 90% do público-alvo. A campanha vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa vacina contra a influenza, eu converso no estúdio com Flávia Bravo. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutora Flávia, em 2019, a campanha contra o vírus influenza completa 20 anos. O que mudou de lá para cá? Na verdade, do início, considerando o início das campanhas até hoje, houve um crescimento de adesão, houve uma ampliação dos grupos de risco, né? Os grupos que são incluídos na vacinação gratuita, que começou com criança bem pequena, começou com idoso, na realidade, foram incluídas as crianças pequenininhas, aí ampliou-se a faixa etária das crianças, as gestantes entraram também, então, na realidade, ampliou-se a população que é favorecida por essa vacinação gratuita, né, por essa campanha, e a cobertura conseguindo se manter, na maioria dos anos, uma boa cobertura, que toda campanha começa assim. Inicialmente a cobertura é pior, aí ela cresce e hoje, com muita estratégia dos municípios todos do Brasil, consegue uma cobertura vacinal, que é o ideal, mais estável. Esse ano, por exemplo, foi antecipado 15 dias o início dessa campanha. Por quê? Na realidade, o ideal era que começasse antes. O início da campanha depende muito da disponibilidade da vacina. Como é que acontece isso? A Organização Mundial de Saúde, lá em setembro, dita qual vai ser a formulação. E os laboratórios que antes estavam produzindo as vacinas do hemisfério norte começam a produzir do hemisfério sul. Então, a gente só em setembro tem a notícia de como vai ser a vacina. Até que se produza, a vacina não é fácil, né? Você tem que cultivar o vírus, você tem que destruir o vírus, você tem que fazer a vacina até que ela chegue aqui no Brasil ou que seja produzida por nós, né? Em quantidade suficiente, isso leva um tempo. Então, quanto mais cedo a gente consegue cultivar esse vírus vacinal adequadamente, ter o produto final, mais cedo a gente consegue. Esse ano, graças a Deus, conseguiu um pouco antes, mas o ideal é que a gente conseguisse vacinar em março. Agora, doutora Flávia, é uma campanha anual e geralmente acontece em todo o mês de abril. Por quê? Tem alguma explicação para isso? O vírus influenza, assim como os outros vírus respiratórios, eles são vírus que começam a circulação no outono, vão crescendo, eles fazem um ápice, cada ano varia um pouquinho, mas o ápice geralmente é no inverno. Então, essas doenças respiratórias a gente precisa prevenir. Então, o ideal é você começar antes do inverno. Por isso que eu falei anteriormente, o ideal seria em março, antes de ter muito vírus circulando, e na região norte começa a circular antes, né? O Brasil é continental, as epidemiologias são muito diferentes. Mas é assim que chega a vacina, normalmente em abril, a gente começa a vacinar antes que o vírus esteja circulando demais, que aconteceria no auge do inverno, por assim dizer. Agora, esclarece pra gente, doutora Flávia, a diferença de gripe para resfriado. As pessoas geralmente costumam fazer uma confusão, né? É porque é um termo, né? Gripe, resfriado, as pessoas não entendem que gripe está relacionada à infecção por influenza, pelo vírus influenza. É um vírus respiratório, como esses outros vírus que são responsáveis pelo resfriado, são vírus respiratórios. Aí a gente tem o adenovírus, rinovírus e uma série de outros vírus.
A característica da gripe, né, da infecção causada pelo vírus influenza, é que ela costuma ser mais grave, principalmente nesses pacientes que têm comorbidade, nas crianças pequenas e nos idosos, nas gestantes também, nos obesos também, e tem um início mais súbito, normalmente e sistêmico, né? Os sintomas não é tanto nariz escorrendo, tossinha, nariz entupido. Derruba a pessoa estava muito bem e daqui a pouco ela está se sentindo muito mal, ela está com muita dor no corpo, ela está com febre, pode ou não ter sintomas respiratórios exuberantes, mas é uma doença de comprometimento sistêmico e início curto e incubação curta também. Doutora Flávia, tem alguma maneira de prevenir a gripe? Então, a vacina é uma ferramenta muito eficaz de prevenção da gripe, é a melhor maneira. É óbvio que aliado a outros cuidados de prevenção que servem para outras doenças também, como lavagem de mãos, não cobrir com a mão o nariz e a boca na hora que você espirra ou tosse e usar o braço, se usar lenço, usar descartável e jogar no lixo, a lavagem frequente das mãos, evitar ambientes fechados, manter um ar mais arejado onde você estiver, mas a vacina ela vai provocar a produção de anticorpo específico contra esses vírus que podem causar tanto estrago. É claro que a resposta vacinal varia de acordo com o estado que a pessoa está do sistema imune, com a idade, se ela tem comorbidades ou não. Então, além da proteção individual, é importante a cobertura vacinal, ou seja, quanto mais pessoas vacinadas, melhor porque até aquelas que não respondem bem acabam protegidas, porque com a população bem vacinada, e é essa a finalidade da campanha, a gente reduz circulação e aqueles que não conseguem se proteger com a vacina acabam indiretamente protegidos. Então o efeito não é imediato. Tem alguma contraindicação? Tem algum efeito colateral, doutora Flávia? A vacina, em termos de eficácia, né, para a pessoa que toma, a gente espera que com 10, 15 dias ela já esteja protegida. É óbvio que é um processo. Ela começa se protegendo até que ela fica, a gente pode considerar que ela está bem protegida. E essa proteção dura em média 6 meses. A gente não pode contar que vai durar muito mais e depende muito de cada pessoa. Por isso é que a gente tem que vacinar todo ano. Agora, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, inclusive, que não vão se vacinar porque logo após a vacina desenvolvem uma gripe muito forte. Isso procede? Não procede. O que acontece? Mas a gente tem que entender as pessoas enxergarem dessa maneira. Primeiro, a vacina normalmente chega quando os vírus respiratórios já estão circulando, inclusive o vírus da gripe. Então, a pessoa ela pode tomar a vacina incubada. Então, nesse caso, se for gripe mesmo, ela já estava incubada quando ela tomou a vacina. O período de incubação é de cerca de 3 dias, então a pessoa nem sabe que estava 1 a 3 dias doente e não é por causa da vacina. Segunda coisa, não tem como a vacina causar doença. O vírus, a vacina é feita de partícula de vírus. O vírus é estraçalhado, é pegada só aquela partezinha, as proteínas dele que eu quero para fazer a resposta, o anticorpo contra aquelas proteínas. Eu não tenho DNA de vírus, eu não tenho infecção, eu não tenho vírus vivo, então não dá para ter doença. Então, normalmente, ou é porque a pessoa estava incubada, ou é algum outro vírus respiratório que está circulando e que faz um sintoma semelhante. Doutora Flávia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço e estou aqui sempre disponível para qualquer explicação. E o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.